Muito boa noite, amados irmãos e amigos presentes e radiovintes na cidade de Mendoza, Argentina. É para mim um privilégio e bênção grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês o programa divino correspondente a nosso tempo e ver assim em que parte do programa divino nos encontramos neste tempo final, para o qual quero ler no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículos 12 em diante, onde nos disse: E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido de uma roupa que chegava até os pés e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como branca lã, como neve, e seus olhos como chamas de fogo, e seus pés semelhantes a latão reluzente, como se fossem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e seu rosto era como o sol quando resplandece em sua força. Quando lhe vi, caí como morto aos seus pés. E ele pôs a sua destra sobre mim, dizendo-me: Não temas. Eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto. Mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema é o Filho do Homem com as chaves do inferno e da morte. Podem sentar-se, tenham a bondade. O Filho do Homem com as chaves do inferno e da morte. Para poder compreender nosso tema desta ocasião, do qual lemos nesta página apocalíptica, onde nos mostra que Jesus Cristo, Filho do Homem, é quem tem as chaves da morte e do Hades, ou seja, do inferno. Para poder compreender o nosso tema, precisamos saber que uma chave sempre dá lugar à entrada à pessoa que possui esta chave, quando a usa abrindo a porta ou cadeado que está diante dele. Ou seja, que possuir uma chave dá acesso ou entrada à pessoa que a possui, aquilo para o qual foi feita e dada essa chave. Por exemplo, se é a chave de uma casa, a pessoa que possui esta chave tem acesso a essa casa. Pode entrar nessa casa porque tem a chave desta casa. Se for a chave de um automóvel, essa pessoa tem acesso a esse automóvel e pode entrar nesse automóvel e pode dirigir esse automóvel. Se é a chave de um reino,
Com esta chave se abre esse reino. Se é a chave de uma era, com essa chave se abre essa era. Se é a chave de uma dispensação, com essa chave se abre essa dispensação. É muito importante também ver através da Escritura que Cristo, falando com São Pedro, em uma ocasião em que São Pedro deu a conhecer Cristo, a revelação que ele tinha, em São Mateus capítulo 16, versículos 13 em diante diz: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então respondeu Jesus: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque tu não revelou a carne e sangue, mas meu Pai que está nos céus. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades, ou seja, as portas do inferno, não prevalecerão contra ela. E a ti darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo. Agora vejam, depois de São Pedro ter essa revelação do céu e dá-la a conhecer a Jesus e aos outros discípulos que estavam ali, depois Jesus diz aos seus discípulos: não vão dizer que eu sou o Messias, ou seja, que eu sou o Cristo. Não vão estar dizendo por aí que eu sou o Cristo, sendo Jesus Cristo o Messias, o Rei de Israel. Agora diz a seus discípulos que não o digam às demais pessoas, mas que guardem isso para eles e não o deem a conhecer aos demais. Por exemplo, não dê a conhecer aos sacerdotes, aos fariseus e saduceus, ao concílio do Sinédrio e ao sumo pontífice. Seja esta revelação para vocês. Por quê? Porque a eles era concedido conhecer os mistérios do reino dos céus que estavam sendo cumpridos e estavam sendo revelados às crianças, ou seja, aquelas pessoas simples que estavam obtendo essa revelação do céu. Como disse Jesus em São Mateus capítulo 11, versículos 25 ao 27, em uma ocasião, diz: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e dos entendidos e as revelaste às crianças, aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Nem o Pai conhece senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Agora vejam como esta revelação de quem era o Pai, velado e revelado naquele tempo por meio de Jesus. Esta revelação era somente para um grupo de pessoas aos quais Jesus Cristo queria dar a conhecer, dar-lhe a conhecer este mistério que estava sendo cumprido no meio do povo hebreu. Aos demais, Jesus falava em parábolas, diz, para que vendo não vejam, e ouvindo não ouçam e entendam, e se convertam e eu os salve.
Mas a vós é concedido o quê? Conhecer os mistérios do reino dos céus. Disse também, bem-aventurados vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem, porque muitos dos profetas e dos justos desejaram ver o que vês e não ouviram, e ouviram o que ouvis e não ouviram. São Mateus capítulo 13, versículos 16 ao 17. E agora, vejam como essa revelação da primeira vinda de Cristo estava cumprida no meio do povo hebreu e a religião hebraica, com o concílio da religião hebraica, o concílio do Sinédrio e o sumo sacerdote e todos aqueles sacerdotes não tinham percebido que a vinda do Messias já estava cumprida no meio do povo hebreu. E já levava 30 anos no meio deles cumprida. E agora tinha começado seu ministério, o Messias, no meio do povo hebreu, e não podiam compreender esse grande mistério da primeira vinda de Cristo, mesmo que Deus tivesse dito pelo profeta Isaías e pelo profeta Miqueias sobre a vinda do Messias que viria por meio do nascimento através de uma virgem que nasceria em Belém da Judéia. Por meio do profeta Miqueias disse que nasceria em Belém da Judéia, viria de Belém da Judéia, e por meio do profeta Isaías disse que seria por meio de uma virgem e que também seria por meio da descendência de Davi, de Jessé. Seria um broto, um renovo que nasceria desse tronco de Jessé, ou seja, seria um tatara ou tataraneto segundo a carne, porque a Virgem Maria era uma descendente do rei Davi, consequentemente descendente de Jessé. Agora, este mistério da primeira vinda de Cristo mesmo, que é o maior mistério que foi realizado naquele tempo de Jesus e os apóstolos, esse mistério, e desse mistério tinha se falado por meio dos profetas no Antigo Testamento, e se tinha dito que seria por meio de uma mulher virgem, teria dito também que seria por meio da descendência de Jessé. Portanto, essa mulher virgem tinha que vir da descendência de Jessé e tinha que nascer em Belém da Judéia. Ou seja, que tinham bastante informação profética dada com relação à vinda do Messias, e com tudo isso não perceberam do cumprimento da vinda do Messias. Para a segunda vinda de Cristo, temos menos informação profética com relação ao lugar e descendência e todas estas coisas. Mas não importa, porque tudo isso está nos tipos e figuras, e o cumprimento desta promessa estará se identificando com todos os tipos e figuras que falam da segunda vinda de Cristo. Agora, com relação à vinda do Messias, para poder compreender, crer e receber a vinda do Messias, as pessoas tinham que ter a revelação do Pai Celestial, a revelação do céu, porque nenhuma pessoa, por sabedoria humana, pode descobrir os mistérios de Deus, e menos um mistério tão grande como a primeira vinda de Cristo. Tem que ser por revelação do céu. E agora, Pedro, do qual lemos, quando Cristo perguntou, quem diz os homens que é o Filho do Homem? Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. De onde Pedro tirou esta revelação? Do céu. Pedro era um homem sem letras, um homem que não tinha estudado, e menos teologia, e menos tinha estudado em um seminário ou em uma universidade, mas tinha recebido a revelação do céu para saber que Jesus era o cumprimento da primeira vinda do Messias. Era o cumprimento da vinda do Rei de Israel. E vejam vocês como Pedro reconheceu que nesse véu de carne chamado Jesus estava o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o anjo de Jeová, o anjo do pacto manifestado em carne humana,
o Verbo, que estava com Deus e era Deus, que tinha se feito carne e estava no meio do povo hebreu, e era chamado Jesus. Pois ao véu de carne foi colocado o nome Jesus, e assim se chamava o anjo de Jeová, o anjo do pacto, feito homem no meio do povo hebreu, para realizar sua obra de redenção na cruz do Calvário, obra que o povo hebreu não compreendia, mas que estava nos tipos e figuras que o mesmo povo hebreu realizava todos os anos. Por exemplo, no Cordeiro Pascual que o povo hebreu sacrificava cada ano, no dia 14, que era a véspera da Páscoa, sacrificava cada família um cordeiro e o comiam assado, mas seu sangue era o sinal o qual no Egito colocaram sobre as portas, o batente das portas e também os umbrais das portas, para que a morte não entrasse, e assim os primogênitos não morressem naquela noite da Páscoa, a qual começaria desde o pôr do sol em diante. Agora vejam vocês como, com aquele sacrifício do Cordeiro Pascual, foram livrados todos os primogênitos do povo hebreu. E por isso é que Deus disse: todos os primogênitos são meus. E agora os primogênitos escritos no céu no livro da vida do Cordeiro são de quem? De Deus. E são redimidos com o sangue do Cordeiro de Deus. Esse sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que foi representado no Cordeiro Pascual, que ofereceram lá no Egito na véspera da Páscoa. Vejam vocês, esse sacrifício lá representa o sacrifício de Cristo pelos primogênitos escritos do céu no livro da vida do Cordeiro. Assim como aquele sacrifício no Egito feito pelo povo hebreu por ordem divina através do profeta Moisés, era o sacrifício pelos primogênitos do povo hebreu, do Israel terreno, mas agora o sacrifício do Cordeiro Pascual pelos primogênitos, pelo Israel celestial. Vejam vocês, esse sacrifício é um sacrifício superior, é um sacrifício que não cobre os pecados, mas que tira o pecado. É o sacrifício do Cordeiro de Deus, do qual João disse, falando e vendo Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o sacrifício por todos os primogênitos do céu, do Israel celestial, os primogênitos escritos no céu no livro da vida do Cordeiro. E agora estava presente ali o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador, no meio do povo hebreu e pregando o Evangelho. E já tinha uns quantos discípulos com ele, tinha aos 12 apóstolos e outras pessoas mais que o seguiam. E agora pergunta: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E Pedro tinha a revelação de quem era Jesus, sabia que era o Filho de Deus, o Messias, o Rei de Israel. Revelação que o sumo sacerdote não tinha, mesmo que tivesse estudado tanto e tinha tantos graus em teologia, como também os membros do concílio do Sinédrio. Agora vejam como Cristo diz a Pedro: e eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E continua dizendo a Pedro algo muito importante para Pedro, e diz: e a ti darei as chaves do reino dos céus. A quem daria as chaves do reino dos céus nessa ocasião? Cristo? A São Pedro. Cristo é quem tem todas as chaves. Temos as chaves do reino dos céus, temos a chave de Davi, temos as chaves do inferno e da morte,
E assim por diante, temos inúmeras de chaves, com as quais se abre aquilo do qual essa chave é. Ao que pertencer esta chave, usando esta chave, se abre isso. Agora vejam como. Ninguém mais podia abrir o reino dos céus, exceto Pedro, o qual recebeu da parte de Cristo as chaves do reino dos céus, a revelação. E por isso, no dia de Pentecostes, Pedro pregando abriu, usando a chave, a revelação da primeira vinda de Cristo. Como Cordeiro de Deus tirando o pecado do mundo, abriu com essa revelação, abriu as portas ou a porta do reino dos céus, e a porta é Cristo. Ele disse: eu sou a porta, e quem por mim entrar será salvo. E agora, Pedro abre a porta que é Cristo, para que entrem por Cristo ao reino dos céus. Abriu a porta no meio dos hebreus, ou seja, ao povo hebreu, e depois na casa de Cornélio abriu a porta para os gentios. E essa porta esteve aberta, a porta ao e do reino dos céus, para entrar por essa porta, por Cristo, o Cordeiro de Deus que veio e morreu na cruz do Calvário e nos limpou de todo o pecado com seu sangue precioso. Mas essa porta vai se fechar algum dia e ninguém mais poderá entrar por esta porta. E isso será quando Cristo terminar a sua obra de redenção no céu, quando Ele terminar sua obra de intercessão lá no céu, pois Ele está no céu, no trono de Deus, no lugar de intercessão, assim como o sumo sacerdote, uma vez ao ano, ou seja, um dia ao ano, entrava com o sangue do bode no lugar santíssimo e colocava o sangue sobre o propiciatório com seu dedo, aspergia 7 vezes. E o sumo sacerdote fazia intercessão no lugar santíssimo do tabernáculo que Moisés construiu e do templo que Salomão construiu também. E depois, quando saía, o povo hebreu ficava reconciliado. Todo o povo hebreu ficava reconciliado. Mas vejam, todas essas pessoas que ficavam reconciliadas neste dia tinham que ter se afligido, arrependidos pelos seus pecados e ter se afligido por ter pecado diante de Deus. E quem não o fizesse assim, seria cortado do povo. O juízo divino viria sobre a pessoa, porque o salário do pecado é morte. Portanto, essas pessoas que não se afligissem diante de Deus seriam cortadas do povo. Por quê? Porque seus pecados não seriam perdoados. Seus pecados não seriam cobertos com o sangue daquela expiação, com o sangue daquele bode, que é o sangue da expiação que era colocado no lugar santíssimo sobre o propiciatório. E, consequentemente, o juízo divino viria sobre a pessoa e era cortada do povo. E também, essa pessoa perdia o direito de pertencer ao povo hebreu, ao povo de Deus. Agora vejam o que acontecia no dia 10 do 7º mês de cada ano. Em Levítico capítulo 23, versículo 26 em diante, nos disse: também falou Jeová a Moisés, dizendo: aos 10 dias deste mês 7º será o dia da expiação. Tereis santa convocação, e afligirei vossas almas, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Nenhum trabalho farei neste dia, porque é dia de expiação, para reconciliá-los diante de Jeová vosso Deus. Porque toda pessoa que não se afligir neste mesmo dia será cortada do seu povo. E agora, vejam como no meio do povo hebreu se efetuava esse dia da expiação. E isso é o mesmo que esteve acontecendo no meio do Israel celestial, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, onde encontramos Jesus Cristo, o sumo sacerdote, no templo, no lugar santíssimo, mas não do templo terreno, nem do templo terreno de Salomão, nem do templo terreno de Moisés. Esses templos já foram destruídos, não estão. Mas agora, onde está o sumo sacerdote Jesus Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque?
Cristo é esse sumo sacerdote, Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, e está no templo de Deus que está no céu. Ele, com seu próprio sangue, quando morreu, ressuscitou e subiu ao céu, colocou seu próprio sangue lá no céu, sobre o propiciatório do templo que está no céu, e esteve fazendo intercessão por todos os membros do Israel celestial, por todas as pessoas que têm seus nomes escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, as quais viriam à terra de etapa em etapa, de geração em geração, e escutariam a pregação do Evangelho, e receberiam Cristo como seu Salvador, e se tornaria efetivo nessas pessoas o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, e seus pecados seriam limpos, e ficaria a pessoa justificada, ou seja, como se nunca tivesse pecado. Assim, Cristo esteve fazendo de era em era, fazendo intercessão no céu, por cada pessoa que tem seu nome escrito no céu, o qual vem viver nesta terra através das diferentes etapas e gerações, até que entre até o último dos filhos e filhas de Deus, dos escolhidos de Deus. E o último entrará no último dia, que é o último dia ou sétimo milênio, no qual nós já estamos vivendo. Portanto, de um momento a outro, através da pregação do Evangelho, os escolhidos do último dia, vejam vocês, estão escutando e estão recebendo o Evangelho e estão entrando no corpo místico de Cristo. E quando entrar o último dos escolhidos, já então terá entrado cada um que corresponde entrar primeiro. E com o último, pois, se completa o número dos membros da Igreja de Jesus Cristo. E depois Cristo fará sua reclamação, sairá do trono de intercessão no céu, fará sua reclamação, e já não haverá mais sangue lá no templo que está no céu. E assim como o sacerdote, quando saía, ficava reconciliado o povo hebreu com Deus. E assim, quando Cristo sair do lugar de intercessão, todo filho e filha de Deus que creu em Cristo como seu Salvador e lavou seus pecados no sangue de Cristo e recebeu seu Espírito, já tem sua reconciliação espiritual. E para o último dia, se partiu, se morreu seu corpo físico, será ressuscitado em um corpo eterno. E nós, os que vivemos, seremos transformados. E então teremos a adoção. Ou seja, a redenção do nosso corpo físico, onde obteremos um corpo eterno e glorificado como o do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E então teremos a plena redenção, ou seja, teremos a plena reconciliação com Deus, até fisicamente também. E então teremos um corpo, a imagem e semelhança do corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E seremos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. E viveremos por toda a eternidade com nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora, veja como foi aberta essa dispensação da graça. Foi aberta por São Pedro no dia de Pentecoste para os judeus e na casa de Cornélio para os gentios. Pedro tinha as chaves do reino dos céus, tinha a revelação. E ao ter a revelação da primeira vinda de Cristo e sua obra de redenção na cruz do Calvário, tinha o conhecimento do programa divino correspondente à primeira vinda de Cristo e o deu a conhecer no dia de Pentecostes, e se abriu a porta do reino dos céus. E milhões de seres humanos estiveram entrando no reino dos céus e estiveram recebendo vida eterna. Agora podemos ver que uma chave contém todo o poder que se requer para abrir a porta
da qual é essa chave. E ao se abrir esta porta, então pode-se entrar por essa porta e receber tudo o que há atrás desta porta. Agora, podemos ver que Cristo é quem tem todas as chaves. Mas vejam, deu a chave do reino dos céus a Pedro e a usou muito bem, São Pedro. E abriu a porta que é Cristo com essa chave, essa revelação, a revelação da primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus, tirando o pecado na cruz do Calvário. E agora, com essa porta aberta, se torna possível o novo nascimento de todos os crentes em nosso amado Senhor Jesus Cristo. E se torna possível todo o programa correspondente à dispensação da graça. Vejam o importante que é uma chave. É muito importante, porque mesmo que a chave seja pequena, abre uma porta grande. E depende do que for a chave, é a porta que vai ser aberta. Agora temos também que Jesus nos disse no livro de Apocalipse, capítulo 3, e versículo 7, da seguinte maneira, diz: escreve ao anjo da igreja em Filadélfia, isto diz o que é santo e o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Agora, temos aqui, falado pelo mesmo Jesus Cristo, outra chave, a chave de Davi. Com a chave de Davi, se abre o reino de Davi. Se abre a porta para o glorioso reino de Davi. Porque a promessa para Davi foi que seu reino será para sempre e que não faltará um de sua descendência que se sente em seu trono, no trono de Davi. E por isso o Messias tinha que vir como um descendente do rei Davi. Por isso veio Jesus como um descendente do rei Davi por meio de uma virgem, a Virgem Maria, descendente do rei Davi e, consequentemente, descendente de Jessé, o pai de Davi. O arcanjo Gabriel, falando sobre Jesus, disse à Virgem Maria em São Lucas, capítulo 1, versículos 30 em diante, da seguinte maneira: então o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E agora conceberás em teu ventre e dará à luz um filho e chamarás seu nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e seu reino não terá fim. Aqui temos a Jesus como herdeiro ao trono de Davi. E Cristo nos disse em Apocalipse capítulo 3, versículo 7, que ele tem a chave de Davi. Portanto, somente Jesus Cristo é quem pode abrir a porta do reino de Davi para ser restaurado o reino de Davi nesta terra, no meio do povo hebreu, e reinar sobre o povo hebreu e sobre todas as nações.
Disse o precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Branham, no livro das Eras da Igreja, pregado na América do Norte, disse, na página 330, disse: e quando entrar aquele último membro eleito do corpo de Cristo, então aparecerá nosso Senhor, a chave de Davi. Não foi Davi o rei sobre todo Israel? E não é Jesus o filho de Davi, segundo o fato de que ele estará sentado sobre o trono de Davi durante o milênio, e reinará e regerá sobre sua herança? Seguramente. Então, a chave de Davi significa que é Jesus quem dará começo ao milênio. Aquele quem tem as chaves da morte e do inferno levantará os seus para que possam compartilhar seu reino de justiça sobre a terra. Agora, quem tem a chave de Davi também tem as chaves do inferno e da morte. E se tem as chaves da morte e do sepulcro, então pode realizar a ressurreição de todos os mortos em Cristo, pois ele tem as chaves. E se tem as chaves, então pode abrir e pode tirar todos os que morreram fisicamente, tirá-los em um corpo eterno e glorificado, igual ao corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo prometeu que Ele ressuscitará todos os crentes nele que partiram. Isso disse Cristo em São João, capítulo 6, versículos 39 ao 40. E nesse mesmo capítulo 6, em outros lugares mais, também disse, e esta é a vontade do Pai que me enviou, que todo o que Ele me deu, não perca eu nada, senão que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Quando Cristo prometeu que ressuscitará os crentes nele que partiram, disse que será no último dia. Por quê? Como ele vai ressuscitar os mortos em Cristo? Porque ele tem o quê? As chaves do inferno e da morte. Tem a chave do sepulcro e da morte. Portanto, ele pode ressuscitar todos os crentes nele que já partiram. E nós, os que vivemos, pode nos transformar, e nos transformará, e nos dará um novo corpo quando tiver ressuscitado os mortos em Cristo. E para Cristo, colocar o tipo e figura da ressurreição dos mortos em Cristo para o último dia, encontramos que Cristo ressuscitou Lázaro. Depois, quando Lázaro já tinha 4 dias de morto, e já fedia, seu corpo já tinha começado a corromper-se. E não importa que o corpo físico dos escolhidos de Deus se corrompeu, não importa que esteja já tornado cinzas, porque alguns já levam cerca de 2.000 anos, outros levam 1.000 anos, outros levam 500 anos, outros levam 100 anos, outros levam 50 anos, outros 25 anos, e alguns dos nossos que partiram. Mas não importa o tempo que levem de terem morrido fisicamente os filhos de Deus que já partiram. Isso não importa. Cristo tem o poder para ressuscitá-los em corpos eternos, porque Ele tem a chave da morte e do sepulcro. Agora, é Ele quem realizará essa ressurreição. E por isso ressuscitou Lázaro como tipo e figura do que Ele fará com os crentes nele, que partiram, e que Ele ressuscitará no último dia, ou seja, no 7º milênio. Lázaro tinha que ser ressuscitado para pertencer à igreja do Senhor Jesus Cristo. Mesmo que Lázaro era crente em Jesus Cristo, porquanto nenhum dos crentes em Jesus Cristo tinham nascido de novo.
era necessário o novo nascimento para a pessoa poder pertencer ao reino dos céus, para a pessoa poder entrar no reino dos céus, ou seja, a igreja de Jesus Cristo, e ser um membro da igreja de Jesus Cristo. Era necessário o novo nascimento, como Cristo disse a Nicodemos. Em verdade, vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos estava interessado no reino de Deus e disse: como pode fazer isto? Pode acaso um homem já sendo velho entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus lhe disse: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus ou ao reino de Deus. O que é nascido da carne, carne é, e o que é nascido do Espírito, Espírito é. Não te maravilhe de que te diz: é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo para pertencer à igreja do Senhor Jesus Cristo. E antes da morte e ressurreição de Cristo e vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes sobre 120 pessoas, antes disso, nenhuma pessoa, mesmo que fossem crente em Cristo, nenhum deles tinha nascido de novo e, portanto, não pertenciam à igreja do Senhor Jesus Cristo. Não tinham nascido no reino dos céus. Não tinham nascido na igreja do Senhor Jesus Cristo. E Lázaro, e Maria e Marta, mesmo que fossem crentes em Jesus Cristo, ainda não tinham nascido, portanto, ainda não pertenciam ao reino dos céus, ainda não pertenciam à igreja de Jesus Cristo, porque se entra à igreja de Jesus Cristo por meio do novo nascimento, crendo em Cristo como nosso Salvador, lavando nossos pecados no sangue de Cristo e recebendo o seu Espírito Santo. Vejam o simples que é todo este programa divino para entrar ao reino de Deus. E se Lázaro não fosse ressuscitado por Jesus Cristo naquele tempo, o que aconteceria com Lázaro? Pois Lázaro não ia ressuscitar no último dia. Ia ressuscitar então naqueles dias, com todos os santos do Antigo Testamento que ressuscitaram com Cristo quando Cristo ressuscitou. Mas Lázaro não pertenceria à igreja do Senhor Jesus Cristo, porque os mortos que ressuscitarão e pertencerão à igreja do Senhor Jesus Cristo, redimidos pelo sangue de Cristo, encontramos que são os que do dia de Pentecostes para cá creram em Cristo, lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam seu Espírito Santo. E se seus corpos mortos físicos morreram, serão ressuscitados no último dia, ou seja, no 7º milênio, e ressuscitarão em corpo eterno. E Lázaro, vejam vocês, para ressuscitar no último dia, no 7º milênio, neste tempo no qual nós vivemos, Cristo tinha que ressuscitá-lo ali, para depois Lázaro viver uma temporada mais de tempo e entrar no programa da redenção, crendo em Cristo como seu Salvador, lavando seus pecados no sangue de Cristo e recebendo o Espírito de Cristo, e assim obtendo o novo nascimento, o qual não tinha se efetuado em Lázaro até depois do dia de Pentecostes. Do dia de Pentecostes em diante, ele pode ter sido um dos que estavam ali no dia de Pentecostes, juntamente com Marta e Maria, e também com Maria, a Virgem Maria, e os demais apóstolos e demais pessoas que criam em Jesus Cristo. Jesus, um grupo de 120 pessoas estavam nesse momento ali, ou seja, que eram pessoas madrugadoras, foram as pessoas que estavam nessa atividade da manhã. E Pedro já está pregando de 8 a 9 da manhã, sua primeira mensagem, inaugurando a dispensação da graça, abrindo a porta da graça com a chave que Cristo lhe deu, a chave da revelação da primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus, tirando o pecado do mundo. Agora, podemos ver este mistério da chave. Vejam,
A chave, mesmo que pareça algo pequeno, pode abrir uma porta tão grande que qualquer pessoa pode se maravilhar. Vejam, você pode ver uma porta grandíssima e você ter uma chave pequena, algo pequeno, e você dizer: eu tenho que abrir essa porta para que todos possamos passar. Qualquer pessoa que não compreende o que é uma chave pode pensar: para abrir uma coisa tão grande é necessário um equipamento muito grande. Mas não, o que é preciso é ter a chave correta para essa porta. E Deus tem uma chave para cada porta. Para a porta do reino dos céus, que é Cristo, ele tem uma chave e a entregou a Pedro, e abriu essa porta no dia de Pentecostes para os hebreus, e depois a abriu na casa de Cornélio para os gentios. E estiveram entrando milhões de seres humanos, dentre hebreus e dentre gentios, à casa de Deus, porque Cristo é a porta à casa de Deus. Vejam a porta que foi aberta a porta da casa de Deus, para ser cheia a casa de Deus de filhos e filhas de Deus. E era necessária a chave. E agora a chave para abrir esse glorioso reino milenial de Cristo, na restauração do reino de Davi. Cristo disse que ele tem essa chave. Ele tem essa chave. E isso significa que ele abrirá com essa chave esse reino milenial. E isso é para o 7º milênio. Ele abrirá essa porta. E essa porta é a porta da segunda vinda de Cristo. Como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação, como filho do homem e filho de Davi, para ser aberta essa porta para os hebreus e para os gentios que entrarão por essa porta, ao glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Vejam que Cristo é o que tem todas as chaves. A Pedro deu a chave para entrar no reino dos céus, durante a dispensação da graça, que é a entrada ao reino dos céus. Mas agora, para entrar ao glorioso reino de Deus que será estabelecido na terra, o reino de Davi, é necessário a chave de Davi. E assim como o Evangelho foi trazido dos hebreus aos gentios por meio de Pedro, que tinha a chave, e Paulo, que foi o apóstolo para os gentios, disse o precursor da segunda vinda de Cristo que os gentios levarão o evangelho aos hebreus. Agora, o evangelho que levarão aos hebreus, os gentios, é o evangelho do reino. O evangelho do reino com a porta do reino de Deus, para ser estabelecido na terra. Essa porta tem que ser aberta, a porta do reino de Deus, para esse glorioso reino milenial. E essa porta é a segunda vinda de Cristo. E há uma chave. E agora, assim como Pedro tinha a chave da porta do reino dos céus para entrar na casa de Deus no reino dos céus, e abriu essa porta, a porta da primeira vinda de Cristo, assim como os hebreus trouxeram o evangelho aos gentios, Pedro e Paulo, os gentios o levarão aos hebreus, ou seja, as duas oliveiras, Moisés e Elias. E sob esses ministérios estará a chave de Davi sendo usada e abrindo essa porta do reino de Deus, essa porta do reino de Davi, para que Cristo se sente no trono de Davi e reine sobre o povo hebreu e sobre todas as nações.
ao que vencer, assim como Pedro venceu obtendo essa revelação de Cristo, de quem era Cristo, em sua primeira vinda, o Filho do Deus vivente. E foi mudado o nome, lhe foi lhe dado o nome de Pedro. Era Simão e recebeu o nome de Pedro. E agora encontramos que a chave para abrir esse glorioso reino milenial de Cristo é a chave de quem? De Davi. Essa é a chave que Cristo tem. E Ele a usará por meio da sua manifestação do último dia, onde estará manifestando os ministérios de Moisés e de Elias, e onde também estará manifestado o ministério de Jesus no último dia. E agora disse em Apocalipse capítulo 22, 16, disse: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Vejam como se identifica aí em Apocalipse capítulo 22. E agora, o enviado da raiz de Davi, da linhagem e raiz de Davi, que é Jesus Cristo, é quem vem com a revelação da linhagem e da raiz de Davi para reinar, para Cristo reinar como o filho de Davi, sobre o reino milenial e sobre o trono de Davi, que será restaurado no meio do povo hebreu. Como disse o anjo Gabriel à Virgem Maria, onde disse que seu pai lhe dará o trono de Davi e reinará para sempre sobre o trono de Davi. Esse trono será restaurado no meio do povo hebreu. Por isso é que Cristo, para o último dia, vem como Filho do homem e Filho de Davi. Em sua primeira vinda, ele veio como Filho do homem, ou seja, como profeta. Quando se diz Filho do homem, se diz profeta. É Filho do homem. É Filho do homem o título de profeta. Filho do homem e Filho de Deus em sua primeira vinda. E para a sua segunda vinda, os títulos são Filho do Homem e Filho de Davi, para sentar-se sobre o trono de Davi e reinar sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. Como filho de Davi, ele é o herdeiro ao trono de Davi e, consequentemente, ao reino de Davi sobre o povo hebreu. Como filho de Abraão, ele é o herdeiro a todo o território de Israel com todo o povo de Israel. E como filho do homem, ele é o herdeiro ao planeta Terra, com todos os seus habitantes e com tudo o que o planeta Terra tem. E agora tem que haver uma chave para Cristo abrir esse reino e começar esse reino. Essa é a chave de Davi. Essa chave é a que é usada nesse tempo final. E se abre a revelação da segunda vinda de Cristo como Filho do homem e Filho de Davi. E se introduz o glorioso reino de Cristo. Se prepara o povo para esse glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E por isso é que sob o sétimo selo, ao final do sétimo selo, chega ao final dos reinos deste mundo. Chega ao final também das taças, das pragas. Chega ao final também do próprio sétimo selo e também da introdução ao milênio. Porque há um lapso de tempo de introdução e depois se entra plenamente ao glorioso reino milenial, depois da grande tribulação. Mas antes da grande tribulação, se tem a introdução ao milênio, onde se realiza todo o trabalho correspondente para a restauração
do reino de Davi, no meio do povo hebreu e sobre o mundo inteiro, porque o reino de Davi, sobre o qual Cristo estará como rei, governará não somente sobre o povo hebreu, mas sobre todas as nações, porque os reinos deste mundo vieram a ser do nosso Senhor. Diz Apocalipse capítulo 11, versículo 15 em diante. Disse: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve grandes vozes no céu que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor. De quem vieram a ser os reinos do mundo, diz aqui? Isto é, ao soar a sétima trombeta. E a sétima trombeta é soada pelas duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias. E a sétima trombeta para o povo hebreu é o mesmo que o sétimo selo para a igreja gentia. E o que é o sétimo selo para a igreja gentia? A segunda vinda de Cristo. E isso mesmo é a sétima trombeta para o povo hebreu. A mesma revelação para os gentios e para os hebreus, a revelação da segunda vinda de Cristo. E para isso é necessário a chave de Davi para abrir essa porta. Cristo é a porta. Abrir essa porta. Cristo, a segunda vinda de Cristo, para ser aberta a porta para o glorioso reino milenial de Cristo. Esse reino de Davi, prometido para ser restaurado aqui na terra. E isso é também o reino de Deus neste planeta Terra. Como Cristo disse quando ensinou os seus discípulos a orar, o pedido deles. Uma das coisas que ele ensinou foi pedir pela vinda do reino de Deus, dizendo: venha teu reino, faça-te tua vontade assim como no céu, aqui na terra. E sob o reino glorioso de Jesus Cristo, como filho de Davi, sentado sobre o trono de Davi, a vontade de Deus será feita aqui na terra. Será um reino que ensinará à raça humana o conhecimento do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Por isso, Abacuque capítulo 2, versículo 14 disse: e a terra será cheia do conhecimento da glória de Jeová, como as águas cobrem o mar. Ou seja, que a terra será cheia do conhecimento da segunda vinda de Cristo. Como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação, como filho do homem e filho de Davi, para sentar-se no trono de Davi. Assim como a terra foi cheia do conhecimento da primeira vinda de Cristo por meio da pregação do Evangelho da graça. E por meio da pregação do Evangelho do reino, a terra será cheia do conhecimento da segunda vinda de Cristo. Como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, para se sentar no trono de Davi e reinar sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. Agora podemos ver que isso será o reino de Deus, estabelecido na terra, sob o governo do Messias, de Cristo. E Cristo em Apocalipse capítulo 3, versículo 21 diz: ao que vencer, eu lhe darei que se sente comigo em meu trono. Assim como eu venci e me sentei com meu Pai em seu trono. Ele se sentou com seu Pai em seu trono no céu. E agora, para o glorioso reino milenial, onde Cristo se sentará sobre o trono de Davi, agora ele prometeu para o vencedor, para o mensageiro, que estará no último dia, com a chave, abrindo a porta, pois Cristo estará nele manifestado, e Cristo tem a chave, e na manifestação de Cristo através dele, Cristo usará esta chave através desse mensageiro, e abrirá essa porta, a porta da segunda vinda de Cristo, como filho do homem, filho de Davi, como rei dos reis e senhor dos senhores, para entrar nesse glorioso reino
milenial de Cristo. É preciso entrar por uma porta, e para abrir essa porta, tem que usar uma chave. E essa é a chave de Davi. Por isso é que é Cristo, em sua manifestação final, o que abrirá essa porta. Abrirá essa porta, e Ele é quem começará esse reino milenial. Os reinos deste mundo virão ser do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque quando uma pessoa compra uma propriedade, paga o preço dessa propriedade. É feita a escritura em nome dessa pessoa que comprou, e depois se registra e sai registrada essa escritura no nome de quem a comprou. Cristo já pagou o preço da redenção, o preço de toda a criação. Portanto, o título de propriedade pertence a quem? A Cristo, o título de propriedade de toda a criação. E porquanto o título de propriedade de toda a criação pertence a Cristo, assim como quando uma pessoa compra uma propriedade e assina a escritura e paga o preço, recebe a chave. E agora Cristo tem a chave a toda essa propriedade, a toda a criação, de toda a criação, pela qual Ele pagou o preço da redenção. Portanto, Ele é o dono de toda a criação. E Ele é quem neste tempo final tomará toda a criação e governará nesse planeta Terra, sobre todo o planeta Terra, com todos os seus habitantes, com todos os seus animais, com todas as suas árvores e com tudo o que estará durante o reino milenial. E o que ele tiver que tirar, pois o tirará. Como quando uma pessoa compra uma propriedade e depois diz: mas isso aqui eu não gosto. O tira porque é dono dessa propriedade. E Cristo disse que o joio será atado em feixes e será lançado no fogo. E Cristo disse: toda árvore que meu Pai Celestial não plantou será cortada, será desarraigada, será desarraigada. Isso está em São Mateus capítulo 15, versículo 13. E em São Mateus capítulo 13, versículos 30 em diante, nos fala também da parábola do trigo e do joio. Cristo pagou o preço da redenção do planeta Terra com toda a criação. E depois Ele tirará o que Ele não quer que esteja no planeta Terra, porque tudo pertence a Ele. E é para este tempo final onde no céu sai o título de propriedade registrado totalmente. Porque essa propriedade, toda a criação, esteve em pleito, porque o diabo esteve reclamando que pertence a ele, porque enganou Adão e Eva lá no princípio e roubou a bênção. Mas o título de propriedade permaneceu na mão de Deus. Esse é o livro selado com 7 selos. E por isso Cristo o toma e faz a reclamação no último dia. Agora podemos ver tudo o que envolve uma chave. Agora podemos ver que Cristo é quem tem não somente a chave do inferno e da morte, não somente a chave do túmulo, do sepulcro e da morte do inferno, mas que ele tem também a chave de Davi. Vejam como em Isaías capítulo 22 nos fala também dessa chave. Capítulo 22, versículo 22 nos diz da seguinte maneira: e porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá.
E depois em Apocalipse capítulo 3, versículo 7, Cristo, fazendo referência a essa profecia, se apresenta como quem tem a chave de Davi, porque é o mesmo Cristo, o qual foi refletido aqui, nesta passagem do Antigo Testamento. E quando se diz que tem a chave da casa de Davi, é porque é o príncipe que reinará sobre a casa de Davi. Como príncipe, e reinará sobre todo o povo hebreu, e sobre todo o planeta Terra, e sobre todos os seres humanos. E esse é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. E graças a Deus que Ele é quem tem essa chave. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, e a tem sobre seu ombro, o qual representa que Ele é quem abre e ninguém fecha, e que Ele é quem governará durante o reino milenial. Por isso também o profeta Isaías, no capítulo 9, nos disse, versículo 6, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, o principado sobre o seu ombro. Esta é a chave de Davi, sobre o seu ombro. O principado, pois é o príncipe para reinar sobre o povo hebreu e sobre o trono de Davi. E se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do aumento desse principado e da paz não haverá limite. Sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo de Jeová dos exércitos fará isto. Agora vejam, que diz que será sobre o trono de quem? De Davi. Porque ele é quem tem o principado sobre o seu ombro, tem a chave de Davi sobre o seu ombro. Agora vimos quem é quem tem a chave de Davi. Quem é quem tem também a chave do inferno e da morte. Agora vejam em Apocalipse, vejamos. Por isso é que Cristo nos chama e nos tira das garras do inimigo e nos coloca em lugares celestiais em Cristo Jesus, porque Ele tem as chaves do inferno e nos tira do poder do maligno. E agora em Apocalipse capítulo 20, disse, e vi um anjo que descia do céu com a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão, e prendeu o dragão, a serpente antiga, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos, e o lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs seu selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que fossem cumpridos 1000 anos. E depois disto, deve ser solto por um pouco de tempo. Agora vejam como este anjo, o qual tem a chave do abismo, abre, lança o diabo no abismo, e então temos o reino milenial sem o diabo incomodando na terra, porque o diabo durante o reino milenial não terá nenhum poder sobre o povo, porque não estarão vivendo sobre a terra a besta, nem a imagem da besta, nem os que ele tinha enganado, porque o fogo atômico os terá
queimado. E o diabo não terá quem enganar. E a terra, porquanto será cheia do conhecimento da glória de Deus, da glória de Jeová, as pessoas serão pessoas conhecedoras do programa de Deus. E o diabo não os poderá enganar. Agora vejam como Cristo usa bem tanto a chave do inferno, como a chave da morte, como a chave de Davi, e também como a chave do reino dos céus, a qual colocou nas mãos de Pedro e ungiu Pedro com o Espírito Santo, e por meio de Pedro, o Espírito Santo abriu a porta do reino dos céus para a dispensação da graça, para que entrassem milhões de seres humanos de era em era no reino dos céus e fizessem parte da igreja de Jesus Cristo. E assim também ele tem a chave de Davi para abrir esse reino de Davi e para abrir essa dispensação do reino, para que entrem milhões de seres humanos nesse glorioso reino milenial de Cristo. Vimos este mistério do o Filho do Homem com as chaves do inferno e da morte. Por isso, ele poderá ressuscitar os mortos em Cristo, porque ele tem as chaves da morte. Podem tirar da morte a todos os que partiram e dar-lhes um corpo eterno. Temos um Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual tem todas as chaves que são necessárias para ele abrir a porta das bênçãos do céu para todos vocês e para mim também. Foi para mim um grande privilégio estar com vocês nesta ocasião, dando-lhes testemunho do nosso amado Senhor Jesus Cristo, o Filho do Homem com as chaves do inferno e da morte. Que as bênçãos de Jesus Cristo, nosso Salvador, sejam sobre todos vocês e sobre mim também, e em breve. Ele ressuscite os mortos em Cristo e complete o número dos escolhidos de Deus e nos transforme todos nós e nos leve à ceia das bodas do Cordeiro ao céu, a casa do nosso Pai Celestial, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus os abençoe e passem todos muito boa noite.